Vamos pedir a esse rapaz que rufe os tambores para que nós possamos anunciar a pergunta que norteará nossa enquete. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é a seguinte: a convicção de pecado é evidência da ação contínua do Espírito Santo em quem nasceu de novo? Repito a pergunta: a convicção de pecado, ou seja, você tem a convicção de que você é pecador, de que você é miserável, é evidência da ação contínua do Espírito Santo em quem nasceu de novo? Nós já vamos orar por vocês, mas antes nós vamos ver a primeira parcial da nossa enquete. A pergunta é essa: a convicção de pecado, né, é evidência da ação contínua do Espírito em quem nasceu de novo? Vamos ver a primeira parcial. Olha aí, 89% dizem que sim, 11% dizem que não. Muitas pessoas certamente estão respondendo a enquete também no YouTube, hein, Natiel? Exatamente, pastor Júnior Rubio. Os nossos internautas estão respondendo a nossa enquete aqui no canal oficial da Igreja Deus e Amor no YouTube. Vamos ver aqui quem está conosco respondendo a nossa pergunta do dia. O nosso irmão Natan Jais, lá de Canindé, no Sergipe, está dizendo que sim. A resposta dele para a enquete do dia é sim. Vamos ver quem mais está participando. Respondeu resumidamente a irmã Aida Santos. Sim, também. Vai na mesma vertente de pensamento aí do nosso irmão Natan Jais. Vamos ver quem mais está também. Reliane Correia, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estou ligada no programa Voz da Libertação todos os dias aqui em Cametá. Cametá, que fica no Pará, minha linda Cametá, cidade da minha família, né? Eu sou belenense, mas a minha mãe, meu irmão, todos são cametaenses e eu amo Cametá de coração. E um abraço a todos os nossos irmãos da Igreja Deus e Amor e outras denominações em Cametá. Natiel, o Isaac Benjamin já conhece Cametá? Conhece Cametá. Você levou ele lá? Levei. Ele nadou nos mesmos rios que você nadava? Exatamente, nos mesmos rios. Ele subiu nas mesmas árvores que você subia? Ainda não, pastor. Ainda não, mas você explica isso? Eu quero induzi-lo a fazer, né? Já começar uma aula de natação, ele tem que pegar todas as nossas formações culturais. Parabéns. Amém. Vamos ver quem mais está aqui. Patrícia, com certeza o Espírito Santo de Deus nos convence que somos pecadores e precisamos aceitar Jesus para sermos salvos. Que rufe os tambores para que anunciemos o resultado final. Muitas pessoas participaram, muitas pessoas externaram a sua opinião e o resultado ficou assim. 90% dizem que sim, 10% dizem que não. A pergunta foi: a convicção de pecado é a evidência da ação contínua do Espírito em quem nasceu de novo? Presbítero Júlio, todas as opiniões são muito importantes, porém, acima de qualquer coisa, de qualquer opinião, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? A Bíblia diz que sim, a convicção do pecado, a compreensão dele e de que corremos o risco e precisamos percebê-lo quando estamos próximos, sim, é uma evidência de que nascemos de novo. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqui, primeiramente, eu trago a visão de que, uma vez sendo filhos de Deus, nós já não temos mais prazer no pecado, já não mais queremos permanecer. É a condição de alguém que nasceu novamente em Cristo. Agora, Jesus ele nos mostra quem opera isso em nós. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, verso 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Certamente que este trabalho é do Espírito Santo, que nos mostra a verdade. Verso 8, voltando um pouquinho ainda no capítulo 16. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certamente que a aplicação
primária deste verso é do convencimento do pecado para a salvação. Convencimento para arrependimento e assim crer-se em Cristo e ser filho de Deus. Mas podemos também, em um segundo momento, entender que esta ação de convencimento ela é contínua. É a operação do Espírito Santo na vida daqueles que nasceram de novo, sempre nos convencendo quando pecamos, sempre nos trazendo de volta ao ponto original se nos afastamos dele. E um exemplo muito interessante que está no Antigo Testamento, Salmos número 51, verso 3. O salmista Davi, quando pecou contra Deus, quando falhou, ainda que ele não conhecesse a doutrina da graça, ainda que ele não conhecesse ainda a doutrina do Espírito Santo ou da salvação, como nós conhecemos hoje, ele percebia isso em sua vida. Salmo 51, verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Aqui temos a percepção do pecado. Mas o grande detalhe é que ele sabia a importância do Espírito, no verso 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Verso 12, torne-me a dar a alegria da tua salvação. Olha que interessante. Percepção do pecado, reconhecimento de que era salvo e a ação do Espírito Santo, a valorização do Espírito Santo. Aqui em Davi nós temos o exemplo que responde também o que o Senhor Jesus disse e o que o apóstolo João escreveu, daquele que não tem mais prazer no pecado, que é convencido continuamente a se arrepender dos seus pecados. Davi, quando pecou, percebeu que precisava do Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, ele reconhecia que precisava de um retorno para sentir a alegria da salvação. Nascemos de novo, somos filhos de Deus, portanto, que dia após dia percebamos o nosso pecado e nos voltemos a Deus com arrependimento.